Olá, estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe Paulo Machado de Carvalho Neto, Paulito, ex-presidente da ABERT e atual presidente das emissoras do estado de São Paulo. Agora aqui a gente conversa, já tem as suas perguntas. O que a gente não conseguir fazer, pode deixar que nós vamos repassar ao Paulito para que ele depois entre em contato com você. Paulito, uma coisa que todo mundo sempre pergunta: como escapar das fake news nesta campanha? E você estava falando agora aqui das rádios comunitárias, que podem ser aí um veículo perigoso nesse período eleitoral, porque elas não têm uma fiscalização e são muitas espalhadas pelo país. Certamente, infelizmente, isso irá acontecer, Denise. As rádios ditas comunitárias, que na verdade, no nosso entendimento, nada mais são do que piratas, efetivamente criarão um problema no mercado, principalmente nesta época de eleição. A legislação eleitoral é bastante rígida, nós, emissoras comerciais de rádio e televisão, cumpriremos a lei, até porque seremos punidos se não fizermos, mas essas emissoras, repito, são absolutamente descontroladas. Então, certamente, muitas delas estarão na mão de políticos, estarão na mão de candidatos, que usarão esses veículos para mobilizar o voto a seu favor. Agora, como é que o eleitor pode se proteger? Como é que ele tem que conselho você daria ao eleitor para que ele possa se precaver dessas fake news e dessa manipulação que certamente costuma ocorrer aí em larga escala pelo país afora? Eu só vejo uma única possibilidade: apuração, confrontação. Aquilo que é dito num site A... Ou seja, se ouvir, grava e passa para denuncia. O dito no site A, certo? Que se procure saber efetivamente se aquele fato é verdade. Consulte o site B, ouça uma emissora de rádio jornalística, ligue a televisão para saber se de fato aquilo é verídico. Não há outra forma. Da mesma maneira que nós apuramos os fatos antes de divulgá-los, o telespectador, o nosso rádio ouvinte, o eleitor, terá que fazer, lamentavelmente, o mesmo. Quer dizer, se houvesse uma legislação que estabelecesse critérios, nós não teríamos esse problema. Mas, lamentavelmente, não há, e isso tem que ser feito pelo próprio ouvinte. São problemas novos, né? Novos, claro. Antigamente, dizem que a fake news sempre existiu, que eram aqueles jornais distribuídos de madrugada nas paradas de ônibus e tal. Paulito, você vem de longa data nos meios de comunicação. Primeiro assistiu à entrada da televisão no Brasil, né? E depois rádio, o progresso das rádios, e agora é diretor da Jovem Pan de expansão, criando uma rede nacional de rádio no Brasil. O que mudou, assim, efetivamente na notícia e na percepção das pessoas? Zé, o que eu vi é o seguinte: eu aqui vou dizer alguma coisa que eu certamente desagradarei. Porque antigamente a comunicação ela era meio totalitária, né? Claro, Um veículo de comunicação, a Record tinha quase 100% Sem dúvida. Da audiência. Sem dúvida. Agora está pulverizado. Zé, veja, primeiro, houve uma melhor produção de conteúdo por parte de todas as emissoras, sejam elas de rádio ou de televisão. Mas houve alguns passos importantes. Eu sei que alguém vai me criticar por isso, mas, por exemplo, eu sou absolutamente contrário à exigência do diploma de jornalista para que alguém possa emitir opiniões no rádio ou na televisão. Isto foi derrubado. Hoje não é mais necessário que o jornalista tenha registro profissional para trabalhar nas empresas de rádio e televisão, mas existe um fato curioso: as empresas não contratam quem não tem o registro. Por quê? Porque quem tem o registro, quem cursou a faculdade, quem fez uma Casper Libero, por exemplo, que é considerada a melhor faculdade de jornalismo do Brasil, do país, certamente é melhor preparado do que aquele que não fez absolutamente nada. Tem responsabilidade com a notícia. Claro, né? Mas não é um argumento para... Você diz aí do diploma, a exigência do diploma. Eu estou achando, Paulito, pouco. Eu acho que tem que começar a exigir pós-graduação e mestrado. Zé, eu vou dizer uma coisa a você. Eu não concordo por uma razão só. Você vai impedir que determinadas profissões, por exemplo, médicos,
advogados, engenheiros, tá certo? Possam emitir opiniões não, é outra coisa. Pelo fato de não serem jornalistas. Colunista. Veja, a legislação anterior efetivamente impedia. Hoje, essas pessoas têm participação no meio de comunicação eletrônica porque não é mais legalmente exigido o diploma. Eu acho que esse é um debate ultrapassado, porque o WhatsApp teria que exigir diploma para quem quiser virou postar veículo. alguma coisa. O Twitter hoje virou veículo. Vários twitteiros e blogueiros Todo têm aí mundo, né? milhões de seguidores, não tem diploma. Mas, fora isso, assim, o que mudou? Assim, Veja, eu acho que nós tivemos no entendimento, um extraordinário avanço tecnológico. Nós mas mudou o já mundo? nos referimos a isto como? Mudou o mundo essa comunicação? Eu acho que as pessoas mudaram. Veja, no passado, nós tínhamos uma estrutura muito mais amadora do que aquela que temos hoje. Nós não podemos nos esquecer que tanto o rádio quanto a televisão nasceu dentro do rádio, mas o rádio nasceu, na verdade, num grupo de aficionados, de pessoas que, no caso, meu avô, nos anos 31... Paulo Machado de Carvalho. Foi um visionário, foi alguém que entendeu que, de repente, aquilo podia se transformar num negócio. Ele não tinha nenhuma formação profissional, até porque ela não existia, ele era bacharel em Direito pelo Largo São Francisco, mas entendeu que aquilo podia ter um caminho. E, efetivamente, assim ocorreu. E a comunicação social, ao longo do tempo, vem evoluindo de uma forma extremamente interessante. Eu sou de uma época, Maria e Denise, em que não se exigia qualificações. Nós aprendemos fazendo. Eu comecei a trabalhar muito moço e estou nesse negócio há 50 anos. Então, nós aprendemos fazendo. A televisão era toda ao vivo? Era tudo... Não, Zé Maria, tudo era ao vivo. A hora certa no rádio era ao vivo. Tinha um din-din-dom. O locutor batia um xilofonezinho, que aliás está comigo, eu tenho esse xilofone comigo, para dar a hora certa. Para dar a hora certa. Então, tudo era feito, vamos dizer, de uma forma amadora, mas com características extremamente interessantes. Isto fez com que despontassem valores extraordinários, Zé Maria e Denise. Veja, artistas que passaram pela história do rádio e da televisão do Brasil, fantásticos, personalidades extraordinárias, feitas como? Começaram fazendo lá no seu pouco a pouco, no seu devagarinho, foram indo e foram evoluindo. Vocês chamaram o pessoal de teatro para a televisão? Claro, o pessoal de teatro começou a fazer, o pessoal de circo começou a fazer televisão. Veja, nós mesmos na TV Record, houve uma Mas época... você ia lá e buscava ou eles que batiam na... Zé Maria, as duas coisas ocorriam. Ou as pessoas vinham ou nós íamos procurá-los. Circo, por exemplo, que você citou há pouco, que eu lamentavelmente vejo hoje até com grande tristeza, porque acho que é uma arte em extinção. Outro dia, no interior de São Paulo, tive a oportunidade de ver lá a instalação de um pequeno circo e me deu muita pena, porque esse pessoal não tem mais aonde trabalhar, não tem mais aonde aprender, não tem mais aonde se desenvolver. Então, nós tivemos na Record, durante muitos anos, um programa de grande sucesso que era o Circo do Arrelia. Era, na verdade, um cirquinho, em que você tinha palhaço, você tinha brincadeira, você fazia as coisas. Quer dizer, era a arte talvez mais antiga do mundo, tá certo? Apresentada num meio eletrônico. Agora, isso tudo evoluiu, Zé Maria. Hoje não se faz mais nada. Você vê a tecnologia que se tem aqui nesse estúdio. Tudo digital, câmeras de absoluta qualidade, equipamentos fantásticos, pequenos, que fazem com que você possa ter a qualidade que você tem hoje. Você vê a qualidade da TV digital, é uma coisa extraordinária, Zé Maria. Pois é. O que nós temos aqui é uma coisa fantástica, é inacreditável. Eu tive recentemente nos Estados Unidos, em Las Vegas, na feira da NAB, e lá eu tive a oportunidade de ver uma apresentação da NHK em 8K. Veja, o Brasil não tem nem os 4K, em 8K. Era uma coisa indescritível. A qualidade de imagem era uma coisa extraordinária. E nós vamos caminhar para isso, Zé, sem dúvida nenhuma. O Boni diz, né, que antigamente muita gente se irritava com os chuviscos na televisão. E depois ele disse que aprendeu que existem programas piores do que chuvisco. É a evolução das comunicações. Eu queria agradecer muito. Denise, muito boa noite, obrigado. Mais um Frente a Frente. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Paulito. Obrigada por ter participado do nosso programa. Eu que programa. agradeço a você, Denise. Eu não podia, nesse encerramento,
deixar de dizer ao Zé Maria, meu companheiro, meu amigo, de longa meu data. parceiro. Fizemos juntos programas na Jovem Pan de Brasília, inclusive o Brasília Agora, em que fazíamos juntos. Então venho com muita satisfação, Zé Maria, aceitar o convite de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado à Rede Vida pela oportunidade. E estamos à disposição. Obrigada. Perfeito. Boa noite. E o Frente a Frente, levando até você diretamente dos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília, né? Ao vivo, o que acontece aqui em política, e a gente trouxe hoje o Dr. Paulo Machado de Carvalho Neto, famoso Paulito, exatamente para falar sobre tecnologia e sobre também como anda a comunicação. É preciso saber como é que vai a comunicação e nos tempos tão tensos como esses. Meu muito obrigado, muito boa noite e continue aqui na Rede Vida. Aqui começa agora o Jornal da Vida, com as principais notícias do mundo e daqui do Brasil. Obrigado, viu? Muito boa noite.